Facetas, lentes de contato, laminados, aquele sorriso lindo. Hoje em dia todo mundo almeja isso. E hoje você está aqui no meu consultório e eu, Dr. Gabriel Scripes, vou tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Eu fiz uma lista aqui das principais dúvidas que os nossos pacientes têm aqui no consultório. Então a primeira é, o que é na verdade a faceta ou lente de contato? Nada mais é do que pegar uma capinha e colocar na frente do dente desse paciente, ou seja, em uma das faces, por isso que chama faceta. Faceta, lente de contato, laminados, e qual a diferença entre elas? Essa é a nossa segunda dúvida, a diferença de o que é faceta ou o que é lente de contato. Nada mais é do que a espessura desse material. A lente de contato é algo tão fino que parece uma lente de contato ocular, né? É isso que surgiu, daí que surgiu esse nome. Só que a lente de contato, ela é uma faceta, só que tão fina, igual um laminado, ela é tão fino que se deu o nome de laminado. Lente de contato. Então a diferença entre faceta, lente de contato e laminados é apenas a espessura. Então quais são as indicações para essas facetas e lentes de contato, já que a gente entendeu o que é cada uma? As principais indicações são para quem tem dentes escurecidos, que a gente quer corrigir essa cor, e dentes manchados também, que a gente quer camuflar essa mancha do dente. Para aqueles pacientes que têm dentes espaçados, ou seja, entre os dentes espaços sem nada, então com a faceta a gente consegue corrigir esses espaços. Dentes pequenos ou conoides, também com a faceta a gente consegue corrigir essa discrepância anatômica do paciente. Dentes quebrados por acidente, por bruxismo, por qualquer outra questão que ele quebrou. E até dentes mal posicionados, seja por problema esquelético ou por não conseguir arrumar esse dente com o aparelho ortodôntico. Então essas são algumas indicações para quem queira fazer facetas e lentes de contato. Eu te falei então o que é indicação e qual a diferença e o que é cada uma, mas quando eu uso uma, quando eu uso outra? Vamos pensar então no dente escurecido. Se ele é levemente escurecido, eu colocar uma lente de contato fina, talvez já resolva esse problema. Agora pensa no dente bem escurecido, porque bateu esse dente, escureceu esse dente, ou já nasceu com esses dentes escuros. Se eu colocar uma camada muito fina, ou seja, uma lente de contato fina, não vai camuflar, né, essa questão do escurecimento. Então eu preciso de material mais espesso, para que esse material camufle o que é o escuro do dente atrás. Vamos pensar na parede aqui atrás que é escura. Se eu passar uma demão de tinta, apenas uma demão, só de branca, não vai ficar branco. Eu preciso várias demãos, espessar esse material para que eu consiga deixar o dente da cor desejável pelo paciente. Outra questão seria os dentes mal posicionados. Se eu quero trazer uma posição mais correta, por exemplo, o dente está muito lá para trás, e eu quero trazer na posição ideal, se eu pôr uma pequena camada de material que seja lente de contato, não vai corrigir. Eu preciso corrigir com a forma e a posição, então eu preciso também aumentar a espessura desse material, que no caso seria a faceta por ser mais espessa. Doutor, lente de contato, faceta, desgasta dente ou não? Eu só coloco por cima e pronto, acabou. Essa é a grande questão. Você vai concordar comigo, se eu tenho um dente totalmente para fora da arcada, volumoso, se eu quero trazer ele para dentro, corrigir essa discrepância do dente, não tem como eu só adicionar mais resina ou mais cerâmica. Vai ficar mais volumoso ainda, vai ficar mais artificial ainda. Eu preciso corrigir com pequenos desgastes para poder caber essa faceta certa na boca do paciente, ou usar aparelho, ou usar de outras técnicas, tá? Da mesma forma, vamos pensar de um dente totalmente amórfico, ou seja, um dente totalmente torto, né? Eu preciso encaixar essa peça. Você entende que a faceta ela vai encaixar. Se eu tenho áreas muito retentivas, se eu não tenho encaixe para encaixar essa face, eu preciso desgastar algumas arestas, algumas quinas do dente para que consiga encaixar essa peça. Então, seria ideal se em todos os casos a gente não desgastasse dente. Mas isso não é a realidade. Na verdade, a realidade é totalmente ao contrário. Normalmente o dente do paciente está muito para fora, ou o dente do paciente está muito escurecido, a gente precisa desgastar para tirar esse escurecimento, ou os dentes está muito retentivo, a gente precisa tirar as quinas dos dentes para que essa peça venha a caber e a encaixar. Então, o desgaste do dente depende muito da posição que esse dente está na boca do paciente. Então, ainda nessa questão do desgaste dentário, se vai desgastar ou não, nós estamos hoje na odontologia minimamente invasiva, ou seja, tanto para mim, tanto para você paciente, a gente quer ao mínimo desgastar dente, mas tem situações que são necessárias. Idealmente, a gente não vai desgastar. Agora, se realmente a gente precisa
tirar o volume, né? Se eu for ganhar volume com a faceta, grande chance de eu não precisar desgastar o dente. Agora, se eu preciso tirar volume do dente, eu preciso desgastar para que aquela faceta venha e caiba da posição mais correta possível, né? Então essa é a grande preocupação dos pacientes. Tem casos que a gente precisa, tem casos que não, mas idealmente a gente tenta não desgastar o dente. A próxima dúvida que eu tenho aqui na lista é os tipos de materiais. Hoje existem 2 materiais unânimes, que seriam a porcelana, né, a cerâmica, e a resina, né? Hoje a resina também está unânime, por quê? Porque existe muita tecnologia investida nela. Hoje ela está muito mais resistente, ela consegue ter um brilho muito semelhante da porcelana, né? Então os 2 materiais, resina ou porcelana, são os materiais mais utilizados para fazer faceta ou lente de contato ou laminados dentais. Então, entendendo que tem resina e porcelana, quais são os benefícios de cada material, né? A porcelana, o grande benefício dela é a durabilidade, é o tanto que isso vai durar em boca e a baixa manutenção disso em boca. Ela tem um brilho muito exacerbado, uma rigidez muito grande. Então, a porcelana ainda é o padrão ouro da odontologia, ela que vai te dar durabilidade, mais tempo disso sem fazer uma manutenção na sua boca, né? A resina, por mais que hoje ela está bem avançada, ela exige uma manutenção a cada período. Ou seja, a manutenção é exigida para que eu reconsiga o polimento, o brilho que ela tem, para isso ser saudável na boca do paciente. A resina também tem a durabilidade grande, né? Mas não se compara à durabilidade de uma porcelana. A porcelana realmente tem uma durabilidade muito maior, quase comparada a que fosse o seu dobro, tá? De durabilidade comparada a uma resina. Só que a resina tem um benefício, né? O benefício da resina é a técnica que é utilizada. A resina a gente consegue, por exemplo, em dentes que são muito tortos ou dentes que precisariam ser desgastados para encaixar a porcelana, que é uma peça fixa, rígida, né? A resina a gente consegue, pela técnica de incrementos, colocar incrementos pontuais e adicionar resina só aonde é preciso, ou seja, aí sim com zero desgaste, né? Sem desgaste dentário. Se o paciente tem muito isso na cabeça, que ele não quer desgastar dente, então talvez a resina, o material, a técnica com resina, ela seja mais indicada para esse tipo de paciente, né? Agora, se o paciente quer uma técnica que seja mais longa, duradoura e menos manutenções, aí talvez a porcelana seja mais indicada. As duas são excelentes. Vai da conversa entre eu, dentista, e você, paciente, de qual técnica melhor escolher. Então, a gente entendendo, né, que a porcelana ela é muito mais durável, tem baixa manutenção, a durabilidade é quase que o dobro de uma resina, né? A gente tem que também entender que então a resina ela tem um custo menor. A porcelana, ela existe um custo maior injetado em cima dela. Então essa também é uma grande diferencial dos materiais. A porcelana ela é o melhor material, só que ela é mais cara. A resina é um material tão bom quanto, com uma menor durabilidade, porém é um material mais barato do que a resina. Então, a gente comparar esses 2 materiais e relacionar isso a preço, então a resina ela é um material mais acessível. E tudo isso vai depender se isso é melhor para você ou não, né? Esse valor mais acessível, se é indicado para o seu caso. Então, isso é a importância de um planejamento feito aqui em consultório, para saber qual técnica e qual material é usado. Se é faceta em resina, faceta em porcelana, laminado ou não. Outra coisa ainda que é interessante comentar entre os 2 materiais, né, é muito pela idade do paciente, né? O paciente mais jovem, ele tem normalmente os dentes mais saudáveis e a gente vai precisar de menos desgaste. Por isso que é mais indicado, né, em pacientes mais jovens, a técnica em resina, onde a gente vai usar menos desgaste no dente e fazer a técnica em resina para incrementar mais materiais onde só é necessário, né? A durabilidade vai ter lá 10, 15 anos e lá na frente, se ele quiser, ele recupera isso, ele troca isso, ele faz com outro material ou refaz com resina, né? Quando a gente pega um paciente com uma idade mais avançada, que seja 50 anos para frente, a gente vai entender que a faceta em cerâmica ela já vai ser algo já definitivo, talvez ao longo da vida do paciente, para o resto da vida do paciente, né? E esse paciente com mais idade de 50 anos para cima, são pacientes que têm bastante restaurações no dente, que já eu desgastar o dente não vai ser na verdade dente, eu vou desgastar apenas as resinas que ele já foi colocado ao longo dos anos. Então
a despreocupação do desgaste dentário e eu colocar o material mais rígido e mais definitivo na boca do paciente, talvez isso também seja uma vantagem da porcelana. Doutor, eu vi que minha vizinha fez e ficou muito artificial. Eu corro esse risco? Então vamos lá, o que torna isso artificial? Na verdade também é um pouco de gosto, né? O que é artificial para um e que não é artificial para outro. Mas o que torna muito visível artificial é muito branco, quando aquele dente branco, igual a gente fala, né, tecla de piano, Mentex, tem vários codinomes para isso. Mas quando é muito branco, quando não tem a forma e contorno certo de cada dente, ou seja, a proporção, cada dente é uma proporção. E quando essa proporção não é seguida corretamente, realmente fica artificial. Quando não tem o contorno necessário de cada dente, né? Quando é mal planejado, ou seja, em casos que eram para ser feito desgaste e não foi feito, foi só adicionado o material, ficou grande, realmente fica artificial. Então tem vários parâmetros que tornam isso artificial, né? A gente tenta sempre devolver o mais natural para o paciente. Eu, Dr. Gabriel, gosto de naturalidade. Eu vou fazer a faceta, vou fazer a lente de contato, mostrar para o paciente o que é natural, o que ainda é bonito, o que ainda é estético, mas natural, que fica imperceptível, para a pessoa olhar na sua boca e ver que não está artificial. Então, se a pessoa ela quer se aparecer, né? Ela quer mostrar para isso, ela quer mostrar o dente branco, ela quer mostrar que ela fez a lente, que ela fez a faceta, é gosto, né? É pessoal. Eu vou sempre passar para o paciente o que é mais natural, mas gosto cada um tem um, né? E se a pessoa gosta do artificial, vamos fazer artificial. Doutor, e se eu me arrepender? Coloquei a faceta, não ficou legal, tem volta, tem como voltar atrás disso daí? Tem como remover essa faceta? Ou deixar sem nada, ou refazer de outra forma? Hoje em dia sim, tem tecnologia para isso. Hoje em dia existem lasers que conseguem tirar em perfeito estado essa faceta, ou seja, ela descola, ela derrete o cimento que foi colocado na faceta do paciente. Não vai deixar o dente íntegro, na verdade, e também vai deixar o material, a porcelana íntegra, vai só fazer o descolamento dessa faceta. Então hoje realmente já existe tecnologia para isso. E afinal, faceta cai? Essa é uma pergunta também que vários pacientes fazem, de insegurança de fazer o tratamento ou não, né? Faceta cair é algo anormal, entenda isso, que é anormal uma faceta cair, é anormal essa faceta descolar do dente, acontecer lá, né, no Natal, no Ano Novo, aquele dente cair. Então isso é algo anormal. Se foi executado a técnica certa, usados os materiais corretos, então isso se torna anormal. É um tratamento, então, totalmente seguro, né? Mas e se realmente cair? Eu sou azarado e caiu o meu dente? Nós, dentistas capacitados, a gente consegue realmente contornar esse problema por meio de técnicas que a gente consegue reposicionar essa faceta para que ela não caia mais. Mas doutor, lente de contato, facetas dentárias, ela resolve todos os tipos de insatisfação da estética do sorriso? Na grande maioria sim. Porém, tem casos onde a gente precisa fazer um tratamento de gengiva, uma gengivoplastia, por exemplo, que é deixar o contorno da gengiva melhor. A gente precisa usar um aparelho, fazer uma ortodontia antes de colocar as facetas para que a posição dos dentes estejam em melhor condições. A gente precisa, por exemplo, fazer um clareamento dentário para que o dente fique mais claro. A gente não precisa adicionar tanto material assim. E como que eu vou saber, né? Como você vai saber se isso é necessário ou não? É aí que vem a importância de fazer um planejamento correto aqui no consultório para eu conseguir tirar todas as dúvidas pertinentes a esse assunto. Essas são as dúvidas que normalmente os pacientes fazem aqui no consultório ou que chegam nas redes sociais. E para você, ficou alguma dúvida ainda que eu não consegui te responder? Manda aqui pra gente que eu vou ter o maior prazer de te responder.